Retomando os trabalhos da manhã do dia 22 de julho de 2021, nós vencemos a pauta, da parte da manhã, né, de todos os processos que estavam pautados, e vamos adiantar os processos da tarde desse dia 22 de julho de 2021, tá? Então, vamos seguindo a ordem da pauta, à exceção do item 111, 112, que nós vamos ter uma videoconferência à tarde, ok? Uma sustentação oral por videoconferência. Por isso, eu chamo o conselheiro André Severo Chaves, o item 107, recorrente Companhia de Imóveis, Intermediação e Administração de Imóveis e Condomínios SS Limitado. Com a palavra, o relator. Bom, presidente, esse processo aqui, ele trata de termo de indeferimento ao Simples Nacional. O contribuinte ele fez a opção para o ano calendário 2009 e teve o termo de indeferimento registrado em 30 de janeiro de 2009. A DRJ, ela não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte, porque o contribuinte apresentou em 1º de abril de 2009, né? Então, a DRJ considerou a impugnação intempestiva. Cientificado do recurso da decisão da DRJ, o contribuinte ele apresenta recurso voluntário em que ele alega que, de fato, ele fez a opção, né? Ele fala que a empresa se enquadrava no regime do Simples Nacional e fez a opção e teve, de fato, o termo de indeferimento registrado em 30 de janeiro de 2009. Mas o contribuinte fala que, nesse mesmo documento, havia uma mensagem que dizia que, caso as pendências fossem solucionadas no prazo de 30 dias, o contribuinte não precisaria fazer qualquer nova opção, né? Só que o contribuinte ele menciona que, após a correção da atividade que ele fez, ele recebeu um segundo termo de indeferimento. E esse segundo termo ele foi registrado em 1º de abril de 2009. Então, ele alega que essa manifestação de inconformidade que ele apresentou foi contra esse segundo termo de indeferimento. E razão pela qual ele entende que foi tempestiva, né? Então, o processo ele foi encaminhado para a primeira turma extraordinária do CARF, a antiga turma desse relator. E, ao analisar o caso, nós decidimos converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal analisasse a validade desse segundo termo de deferimento, que até então não constava dos autos, apenas o contribuinte que apresentou, e que justificasse o motivo, né, desse segundo termo de indeferimento. Então, em cumprimento à decisão supra, a DRF apresentou aos autos um relatório de informação fiscal, cujo teor será apreciado no voto, né? Intimado o resultado, a contribuinte não apresentou manifestação. Passando-se para o voto, presidente, inicialmente eu faço um exame de admissibilidade para conhecer parcialmente do recurso voluntário apenas no que tange as alegações de tempestividade, né? Eu até menciono que a tempestividade configura-se o próprio mérito do presente recurso, que inclusive, se o contribuinte não tivesse arguido essa questão da tempestividade, o recurso não deveria nem ter sido conhecido, porque, como a impugnação não foi conhecida, não houve instauração do litígio. Então, pelas razões supras, eu conheço parcialmente do recurso voluntário apenas no que tange ao exame da tempestividade da impugnação. No mérito, como relatado, o processo ele retornou de uma diligência fiscal e a autoridade fiscal apresentou o seguinte relatório. Em consulta ao portal do Simples Nacional, constate que o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional relativo à solicitação efetuada em 30 de janeiro de 2009 tem data de registro em 1º de abril de 2009, às 4h59. Teor idêntico aos termos de indeferimento apresentado em folhas 36 e 63, de modo que se pode concluir pela validade e autenticidade dos termos de indeferimento apresentados pelo contribuinte.
bem como se pode confirmar que a data de registro em 1º de abril de 2009 encontra-se correta. Deve-se registrar que, em conformidade com o comunicado CGSN-SE, número 4 de 2009, que tratou do reprocessamento das opções efetuadas entre janeiro de 2009 e fevereiro de 2009, houve um reprocessamento dos pedidos de indeferimento em 24 de março de 2009, com a emissão de novos termos de indeferimento, para sanar eventuais situações em que o pedido da opção pelo Simples havia sido indeferido indevidamente por débitos tributários junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, basicamente, aí já está a justificativa que, de fato, houve esse segundo termo de deferimento. Então, pelo exposto no relatório supra, traz que assiste razão a contribuinte quanto à tempestividade do petitório apresentado em 1º de abril de 2009, vez que apresentado, inclusive, antes do início do prazo da impugnação, que seria de 16 de abril de 2009. Desse modo, entendo que o processo deverá retornar à autoridade julgadora de primeira instância para que seja julgado o mérito da impugnação. Então, presidente, eu concluo para conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a tempestividade da impugnação, devendo-se os autos serem remetidos para a DRJ para que realize o julgamento de mérito. É como voto, presidente. Muito bem, está aberta a discussão, senhores. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Cameran. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Acompanho o relator. Doutor Adelino. Acompanho também. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada, devendo o processo retornar à DRJ para que julgue o mérito da lide. Ok? Item 108, conselheiro Camerano, Comercial Proventos Limitado EPP. Pois não, vou abrir aqui. Muito bem. Eu vou fazer um breve resumo aqui do relatório da decisão de piso, proferido pela primeira turma da DRJ de Curitiba, lá em 2017. Bom, é uma impugnação apresentada pelo contribuinte contra o lançamento de ofício efetuado Simples Federal, cujos valores apurados sobre as receitas omitidas de revenda de mercadorias para o primeiro semestre equivalem ao indicado abaixo. Então, tem aqui o primeiro semestre de 2007, tem o valor do imposto aqui, das contribuições, né, pela regra do Simples. De acordo com o termo de verificação fiscal, né, pela investigação dos documentos do contribuinte, os livros e documentos fiscais, né, a fiscalização verificou que a empresa teria excedido os limites estabelecidos pela legislação para os optantes do Simples Federal, né? Então, tem as planilhas lá com as receitas e o fato de ter ultrapassado o limite fez com que a empresa, então, fosse excluída de ofício a partir do ano calendário seguinte, né? Que foi a partir, então, de janeiro de 2008. Isso aqui é o lançamento de ofício do Simples em 2007. Então, no ano seguinte, ela teria sido excluída, né? Muito bem. E nesse primeiro e segundo semestre de 2007, ela será tributada aqui pelo Simples Federal e Simples Nacional, respectivamente. Muito bem. Então, a empresa não teria informado em sua declaração de imposto de renda do ano de 2007, Simples Federal e Simples Nacional, os reais valores mensalmente registrados em sua escrita fiscal.
os quais são significativamente superiores aos valores mensais da receita bruta. Tá? Essa foi a omissão de receita. Muito bem. Então, tem fundamentação legal, multa de ofício aplicada, 75%. Né? Na impugnação, onde após uma breve explanação dos fatos levantados pela fiscalização, ela apresentou os seguintes argumentos. Preliminarmente, seria patente a insubsistência da autoinfração em questão, na medida em que a fiscalização obteve provas de maneira ilícita, ou seja, obteve acesso aos extratos bancários por coação moral sofrida, né? Embaraço à fiscalização, ensejaria o arbitramento. Nesse sentido, as provas das movimentações financeiras obtidas por meios ilícitos seriam provas emprestadas. E vai seguindo nessa linha aí, né? Que o sigilo bancário só poderia ser quebrado por medida judicial, né? Protesta pela decadência, né? Que, como é pela sistemática do Simples Federal, primeiro semestre de 2007, então restaria decaído o direito de lançar os fatos geradores, ocorridos em 20 de fevereiro de 2007 a 20 de abril de 2007, tendo ocorrido a sua ciência do lançamento em 26 de abril de 2012. Em seguida, discorre sobre a indevida exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, impondo a decretação da nulidade em relação a esses tributos lançados. Isso porque o ICMS não corresponde à receita, tampouco ao faturamento de empresa, ele cita o julgamento do recurso extraordinário. Alega ser necessária a realização de diligências, né, para apurar o valor do crédito tributário, uma vez que a auditora fiscal, apesar de ter recebido todos os notas fiscais de saída relativos ao ano calendário de 2007, que é inclusive fundamenta o lançamento tributário, procedeu indevidamente à inclusão de gêneros alimentícios da cesta básica, sujeita à alíquota zero para os referidos tributos. Né? Em decorrência deste erro, a auditora, mais uma vez, utilizou-se da base de cálculo devida para apuração de PIS e COFINS, invalidando todo o lançamento em relação aos referidos tributos, já que os teria qualificado de maneira incorreta. Né? Muito bem. É o relatório. Eu vou passar o voto aqui, porque me parece que eu adotei o voto da DRJ, eu vou passar aqui. Aí o item 27, no item 27 tem aqui o voto, deixa eu ver aqui, voto, tá. Aqui no item 27, preliminar de decadência, então aqui no item 27 do voto da DRJ diz, de acordo com o relatório de apuração dos valores devidos, restou comprovado o recolhimento antecipado de tributos no período de 01 de 2007 e 02 de 2007, ou seja, janeiro e fevereiro de 2007, pelo que deve ser reconhecida a decadência parcial do lançamento. Então, a DRJ já conheceu para esses 2 meses aqui a decadência. Né? Passando aqui, eu só queria aqui, porque eu vou adotar a decisão da DRJ quanto ao mérito, porque os argumentos são basicamente idênticos. Eu só tenho aqui no recurso voluntário, eu estou na página 8, é só para conhecimento aqui da turma o seguinte, esse AR aqui que eu coloquei, é a ciência da decisão da DRJ, né? É porque a partir da ciência da decisão da DRJ que ele tem 30 dias para reposição de recurso voluntário. O que eu estou querendo mostrar aqui é que esse carimbo aí, eu não estou conseguindo saber a data exata que ele tomou ciência. Observe que o carimbo ali eu não consigo ler, entendeu? Agora, eu não sei se está intempestivo ou intempestivo, porque eu não tenho essa data que eu não consigo saber qual que é. Agora, o recurso voluntário foi apresentado em 22 de novembro de 2017, né? 22 de novembro de 2017. Parece que esse carimbo aqui, o final do ano, me parece que é um 7, né? Mas eu não tenho ideia aqui. O número, talvez a data seja 25, agora o mês ali eu não tenho como saber. Enfim,
Ocorre que a DRJ, a unidade de origem, não se manifestou, mandou o processo para cá. Então, senhor presidente, eu não sei se a gente pode considerar tempestivo, não sei se a turma quer decidir isso. Se a unidade de origem mandou para cá, não fez observação nenhuma, eu estou dando como tempestivo, certo? Então, se por ocasião do voto, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, bom, muito bem. Então, a interessada então apresentou seu recurso, onde requer a realização de diligência, perícia, entendendo que a decisão da DRJ não fundamentou o seu indeferimento, e, no mais, reitera os argumentos trazidos na peça impugnatória. Muito bem. Conforme relatoriado, cientificada a decisão do acordo, a contribuinte depõe recurso no qual ela repete a argumentação apresentada na impugnação, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância. Eu também utilizando a faculdade prevista ao conselheiro relator nos termos do parágrafo 3º do artigo 57 do regimento interno do CARF. Eu estou, pelos bons e sólidos fundamentos da decisão recorrida, estou adotando como minhas razões de decidir. Então, eu vou passar aqui no voto da decisão, né, que eu transcrevo. Foi uma impugnação ao lançamento de ofício, né? De acordo com o contrato social, a empresa tem como objeto comércio atacadista, gêneros alimentícios, bebidas, higiene e limpeza em geral, né? A autuada apresentou sua impugnação, onde postulou a decretação da nulidade, pelos seguintes argumentos: inconstitucionalidade do procedimento realizado, né? Eu já relatoriei, decadência, né? Utilização de base de cálculo indevida para apuração de PIS e COFINS na base de cálculo do imposto, utilização de base de cálculo indevida para apuração de PIS e COFINS que se refere aos valores devidos de ICMS, né? Bem como sobre os produtos de gênero alimentícios da cesta base, sujeita a alíquota zero. No entanto, em que pese seus esforços dispendidos, a impugnação ao lançamento não tem o cordão de ilídio, porque não traz argumentos ou provas para tanto, conforme será demonstrado. Antes, cabe ressaltar que são estranhas as discussões em torno de suposta inconstitucionalidade de lei. Tá? Vamos passar por cima disso aí, que já tem subsumulado. Com relação à decadência, né, os lançamentos do Simples Federal são mensais. Né? A ciência dos valores ocorreu, dos valores lançados ocorreu em 30 de março de 2012. Somente poderiam ser atingidos pelo decurso do prazo decadencial os fatos geradores relativos ao período de janeiro de 2007 e fevereiro de 2007, quando comprovado o pagamento antecipado. Então, restou comprovado o recolhimento antecipado de tributo nesse período de janeiro e fevereiro de 2007. Portanto, foi reconhecida a decadência parcial. Com relação ao mérito, questão de alegação de provas ilícitas, teoria dos frutos da água envenenada. Inicialmente, cumpre observar que os extratos bancários que respaldaram a apuração acerca das receitas emitidas foram entregues pelo próprio contribuinte à fiscalização, quando intimado para tanto, não sendo o caso, portanto, de quebra de sigilo bancário, muito menos de coação moral sofrida. Os extratos bancários foram espontaneamente apresentados. Né? Muito bem. Então, vamos passar por isso aqui. Muito bem. Então, não houve embaraço, não houve nada. Ademais, a resignação da autuada é inócua, considerando que a fiscalização esclareceu que deixou de apurar as receitas da pessoa jurídica fiscalizada através de estados bancários por ter constatado que a movimentação financeira mostrava-se compatível com as receitas escrituradas em seus livros fiscais, razão pela qual os mesmos foram utilizados para a apuração das receitas da empresa, bem como as notas fiscais de venda posteriormente entregues à fiscalização. Observa-se, por fim, que a constituição do crédito tributário não causou nenhum embaraço à autuada, nem tampouco qualquer causa de nulidade, de forma que devem ser afastadas as arguições nesse sentido. Com relação à omissão de receita de revenda de mercadoria, exceto para o exterior sem substituição tributária, Simples Federal. Quanto ao mérito propriamente dito, restou constatado que a empresa não informou em sua declaração de imposto de renda do primeiro semestre de 2007, Simples Federal, os reais valores mensalmente registrados em sua escrita fiscal, os quais se mostraram significativamente superiores aos valores mensais da receita bruta declarada pela autuada. Tem uma planilha na folha 259.
Estou evidenciado de maneira incontestável a omissão de receita no primeiro semestre. Então, tem aqui o enquadramento. A autuada, por sua vez, discorre sobre a legislação e diz que não há autorização para incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS o valor pago a título de ICMS, visto que tal valor constitui ônus fiscal e não faturamento ou receita. No caso em concreto, a opção em ser tributado pelo Simples Federal foi exercida pela autuada. O Simples é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, e alterações posteriores, criado pela Lei 9.317/96, estabelecido em cumprimento do que determina o artigo 179 da Constituição Federal de 88. É uma forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita bruta mensalmente auferida. Assim, o ingresso no Simples Federal não é obrigatório, mas uma opção do contribuinte, que acarreta a aceitação da base de cálculo, das alíquotas, dos percentuais fixados pela Lei 9.317/96. O artigo 5º da Lei 9.317/96 estabelece que a apuração do montante mensalmente devido será determinada mediante aplicação de percentual sobre a receita bruta mensal auferida pela pessoa jurídica, conforme transcrição aqui do artigo 5º aqui da Lei 9.317. Ainda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 9.317/96, considera-se receita bruta produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, preço de serviço prestado e o resultado das operações em conta alheia. Exclusão das receitas às vendas canceladas. Bom, assim, se a previsão legal determinou que o percentual seria aplicado sobre a receita bruta mensal, não cabe a interpretação de que a incidência daria sobre a receita líquida, considerando a exclusão dos impostos incidentes sobre a receita bruta, como ICMS, PIS e COFINS. Ou seja, a empresa que opta pelo Simples Federal não pode acumulá-lo no que diz respeito aos tributos e contribuições abrangidos por esse regime, com qualquer outro benefício fiscal, tais como suspensão, isenção ou alíquota zero, salvo os casos expressamente previstos na legislação ou decisões judiciais que beneficiam outros tributos que não o próprio Simples Federal. Nesse sentido, acerca das alegações de utilização de base de cálculo indevida para apuração de PIS e COFINS, sujeita a alíquota zero sobre produtos que integram a cesta básica, por ser o Simples Federal um regime tributário menos oneroso, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte, como forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio de aplicação de percentuais favorecidos e progressivos incidentes sobre uma única base de cálculo, que é a receita bruta. Ou seja, não há segregação de receita por produto. Desse modo, eu considero improcedentes as alegações da impugnante. Com relação ao pedido de diligência, não restou demonstrada nenhuma irregularidade no procedimento fiscal, capaz de dar causa à realização de diligência pretendida pelo impugnante. Assim, foi indeferido o pedido de diligência. Conclusão, é de se julgar parcialmente em parte, então, a impugnação, porque por causa da decadência dos dois períodos aqui de janeiro e fevereiro. Então, aqui tem o quadrinho onde eles fizeram a exoneração por força da decadência, né? Eu acrescento aqui apenas, então esse foi todo o voto que eu acatei da decisão recorrida. Eu estou acrescentando apenas aqui parte de um julgado deste colegiado, mas de outra turma ordinária, onde fala da questão da base de exclusão do ICMS em empresas tributadas pelo Simples. Então, eu peguei aqui apenas uma emenda, onde diz aqui, o fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da exclusão do ICMS das bases de cálculo PIS e da COFINS em nada influi na apuração dos valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pelo ingresso no regime simplificado consubstanciado pelo Simples Federal. Então, aqui eu trouxe aqui alguns comentários acerca desse voto do CAP, que vai na mesma linha da decisão recorrida, né? Então, senhor presidente, aqui, ainda, finalizando aqui, quanto ao inconformismo da recorrente, ao indeferimento por parte da decisão de piso acerca da solicitação de diligência, cabe esclarecer que o acatamento ou proposta de diligência é prerrogativa da autoridade julgadora. E, sendo assim, se ela formou sua convicção que há nos autos elementos necessários e suficientes à comprovação, confirmação do apurado pela autoridade fiscal, indeferimento da solicitação de diligência não é causa de cerceamento e defesa. Então, nesse sentido, eu trago emenda de julgado do colegiado
de outra turma. Então, senhor presidente, o voto para negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida, senhores? Doutor Adelino. Conselheiro, a folha 418, a delegacia manifestou-se pela tempestividade, tá? Folha 418? É. Eu não achei, eu dei uma procurada. O penúltimo documento, ele fala que o recurso voluntário foi apresentado tempestivamente. Tá. Então, Eu não achei. Era só isso que eu queria comentar. Tá. Eu vou acrescentar isso aqui ao meu voto. Obrigado, Adelino. Mais alguém? Podemos passar a votação? Conselheiro Daniel. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões, tá? Então, a questão relativa a essa tese da exclusão do semestre da base de cálculo, Scofins, que concordo que, no caso, a decisão do STF não abarca a legislação do Simples, mas tem algumas considerações no voto da DRJ que eu discordo, então acompanho o relator pelas conclusões. Doutor Carlos André. Presidente, essa é uma matéria, acho que é a primeira vez que nós estamos apreciando aqui, né? De fato, estou até tentando abrir aqui, mas até onde é o meu conhecimento, a decisão do Supremo não abarca a apuração do Simples, né? Seja do Simples Federal, seja do Simples Nacional, em virtude justamente da falta de identidade, na minha forma de ver, entre as bases de cálculo, né, e as alíquotas, a apuração do tributo, seja no regime cumulativo, não cumulativo, vamos dizer assim, ordinário, comparado com o simples, né, que é uma opção. Mas eu sinceramente, é uma matéria que talvez a gente ainda precise refletir um pouco mais sobre o alcance dessa decisão do Supremo. A minha posição vai ser de acompanhar o voto do relator, né? Mas eu realmente me reservo o direito de refletir sobre essa matéria com um pouco mais de devagar, né? Podendo, eventualmente, para frente, até, no caso, revisar essa posição. Mas eu, neste momento, até o ponto que eu tenho, eu concordo com a argumentação, com a fundamentação trazida pelo relator, que não havendo essa identidade de bases de cálculo, sendo um regime optativo, né, e não tendo a decisão do Supremo abarcado esse regime simplificado, aqui o resultado é negar provimento. Ótimo. Doutora Letícia. Eu também não consegui ainda refletir apropriadamente sobre a matéria, mas a princípio eu vou acompanhar o relator, me reservando ao direito de alterar posteriormente. Doutor Itamar. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor André. Presidente, eu também acompanho o relator, mas também no mesmo sentido aí que o conselheiro Carlos André ensinou, me reservando o direito ainda de refletir melhor sobre a matéria. Perfeito. Doutor Adelino. Eu acompanho. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Ok? Item 109, ele vai ter a mesma decisão,
pois é um repetitivo desse paradigma no item 108. Item 110, conselheiro André Chaves, recorrente Intelix, Serviços Médicos Limitado. Com a palavra, relator. Presidente, esse processo ele trata de exclusão do Simples Nacional, né? Contra o contribuinte foi expedido ato declaratório que determinou a sua exclusão ante a existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal, fixados os efeitos da referida exclusão a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, segue a ementa do acórdão da DRJ. Mais à frente, após fazer a fundamentação jurídica, o DRJ, grifado de amarelo, a DRJ analisa o caso de forma mais concreta. Então, continuando aqui, concretamente, então teve o contribuinte a partir de 28 de nove de 2012, 30 dias para aviar os autos e provar a regularização dos débitos referidos no questionado ADE. Tal fato não sucedeu nos correntes autos. De fato, consulta ao sistema Simples Civex sobre dizer dos débitos causa a expedição do impugnado ADE, assim atestada após prazo para regularização, revela que eles, no curso e até o fim daquele prazo, subsistiram como antes, isto é, na condição de terem exigibilidade não suspensa. Particularmente, o contribuinte insiste na circunstância de que a documentação que junta cópias de dados de recolhimento daria conta do tanto alegado. Ocorre que os sistemas eletrônicos da Receita não confirmam ditos recolhimentos. Diga-se mais, por ocasião da transmissão das declarações pertinentes ao ano calendário de 2009, 2010 e 2011, assim havidas em março de 2010, março de 2011 e abril de 2012, respectivamente, tudo antes, portanto, da ciência do corrente impugnado ADE. Já seria evidente aos olhos do interessado que os sistemas eletrônicos da Receita não acusavam o recolhimento algum referente às competências de janeiro de 2009 a junho de 2010, agosto de 2010 a janeiro de 2011 e março de 2011 e abril de 2011, isto é, sobre os débitos que vieram a dar causa à exclusão do Simples Nacional ora discutido. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta recurso, alega que realizou os pagamentos dos débitos referentes ao ADE à época dos seus respectivos vencimentos, por meio do Internet Banking, e que ocorreu um erro na informação do código de pagamento, tendo informado o código 2420, acreditando estar correto, vez que a guia do Simples Nacional não traz nenhum código. Argumenta que, por conta desse erro, os códigos continuarem abertos no sistema, mas que após a decisão da DRJ dirigiu-se à DRF Varginha, obtendo êxito na localização dos pagamentos. Ainda que no ato fora fornecida a relação dos referidos pagamentos, comprovando-se a quitação tempestiva dos débitos. Anexa ao recurso referido extrato, bem como os mencionados comprovantes de pagamentos. Argumenta que, demonstrando o pagamento tempestivo, bem como o equívoco no código de processo de pagamento, deve ser mantida a sua opção Simples Nacional, vez que a sua exclusão seria uma pena pesada e desproporcional. Nos pedidos requer a compensação dos valores pagos de forma indevida, bem como o provimento do recurso para que seja mantida essa opção pelo Simples Nacional. O processo ele foi, então, encaminhado para a primeira turma extraordinária do CAF, a antiga turma desse relator, e, na ocasião, o julgamento foi convertido em diligência nos seguintes termos. Analisando-se a persecução, verifica-se que a recorrente alega basicamente o equívoco na vinculação dos pagamentos aos débitos ensejadores da exclusão, vez que teria informado erroneamente os códigos da Receita. Ao examinar-se os comprovantes de pagamento, bem como o extrato emitido pela DRF Varginha, constata-se que os mesmos coincidem exatamente com a relação dos débitos acima mencionados. O referido extrato remete apenas à localização dos pagamentos, que continuam vinculados à Receita 2420, conforme observa-se a seguir. E aí eu colaciono o recorte dos pagamentos, do extrato com os pagamentos. Não se observa pelo referido documento, portanto, que a contribuinte tenha regularizado junto à DRF a vinculação dos pagamentos aos débitos decorrentes do DAS, do Simples Nacional. Ademais, como o extrato somente for apresentado nesta via recursal, não for oportunizada a unidade de origem, manifestar-se acerca da confirmação dos pagamentos,
bem como a sua disponibilidade, já que não foram devidamente vinculados aos créditos tributários. Então, concluí por converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal analisasse esses pagamentos e se foram vinculados aos DAS, né? Em cumprimento à decisão supra, a DRF apresentou aos autos um despacho com as informações solicitadas conforme teu a seguir. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita, constata que os pagamentos relacionados foram realizados através de DARF, Código de Recolhimento 2420, multa isolada previdenciária, depósito judicial. Em 5 de dezembro de 2014, a interessada formalizou o processo de final 2014-18, com pedido de retificação dos DARF para a GPS, alegando que efetuou todos os pagamentos do período de março de 2009 a maio de 2011, com a intenção de pagar o Simples Nacional. Porém, ao invés de efetuar os pagamentos através de DAS, efetuou os pagamentos através de DARF, né? Que foi elaborada informação fiscal pela DRF, quem deferiu a retificação de DARF para DAS, consoante com o disposto nos artigos 9 e 10 da resolução da CGSN, que proíbe a pretendida retificação, ressalvando-lhe o direito de pedir a restituição dos valores recolhidos indevidamente. Ante o exposto, verifica-se que os pagamentos efetuados pelo interessado por meio de DARF não foram vinculados aos créditos tributários e nem retificados para DAS por falta de previsão legal. E os débitos do ADE foram inscritos em dívida ativa em julho de 2014. Intimada do resultado da diligência, a contribuinte apresentou manifestação onde basicamente ratifica a confirmação dos pagamentos e o direito à permanência no Simples Nacional. É o relatório. Passando para o voto, inicialmente eu faço um exame de admissibilidade. Conheço que o recurso atende apenas parcialmente os requisitos de admissibilidade do PAF, isto porque consta na peça recursal o pedido de retificação dos DAFs pagos ou compensação desses pagamentos com o débito que originou o presente litígio. Entretanto, trata-se de pleito que foge à competência deste órgão julgador, cabendo o seu exame à DRF de origem, assim como foi feito no processo administrativo mencionado, cuja informação fiscal consta dos autos. Versa o presente litígio apenas sobre a exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos termos do artigo 39 da Lei Complementar 123 de 2006, razão pela qual o presente julgamento limitar-se-á aos argumentos pertinentes a esta matéria. Desse modo, voto inicialmente por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto aos argumentos que envolvem a exclusão da recorrente do regime simplificado. Do mérito. Como relatado, o presente processo retornou de uma diligência fiscal, em que a autoridade administrativa de fato confirmou os pagamentos efetuados pela recorrente com o código guia de recolhimento equivocado, e que esses pagamentos não foram vinculados ao débito do presente litígio por falta de previsão legal. Analisando-se os autos, verifica-se o notório equívoco praticado pelo contribuinte, vez que o mesmo até chegou a emitir corretamente a guia de recolhimento do DAS, mas quando da realização do pagamento na instituição financeira, acabou efetuando o pagamento de um DARF, conforme a amostra a seguir, que está na folha 56. Observe-se, portanto, que houve de fato ânimos de pagamento de todos os débitos que motivaram o ato administrativo, mas que, por um erro que entendo ser excusável, a contribuinte teve determinada a sua exclusão do regime simplificado. De fato, a existência de débitos para com a Fazenda Pública é fato impeditivo à permanência ao Simples Nacional, dispositivo este que for inclusive considerado constitucional pelo STF. Entretanto, no curso do processo administrativo, cabe ao julgador administrativo incorporar a capacidade de identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da estrita literalidade, analisando, dentre outros, os aspectos finalísticos. No caso em exame, a contribuinte demonstrou de forma cabal que recolheu os valores aos cofres públicos, mesmo que de forma equivocada, e que ainda tentou consertar a vinculação dos débitos, o que for indeferido por fundamentos estritamente formais. Assim sendo, entendo que a exclusão da recorrente do Simples Nacional seria medida gravosa e desproporcional ao equívoco cometido, considerando-se ainda a boa-fé processual da contribuinte e as diversas condutas no sentido de regularizar o equívoco cometido. Pelo exposto, entendo pela improcedência do ato declaratório de exclusão e pela manutenção da contribuinte no Simples Nacional.
Então, eu concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida dar-lhe provimento para cancelar o ADE que havia determinado a exclusão da recorrente a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, presidente, eu utilizei aqui nesse voto um entendimento que já foi aplicado algumas vezes aqui na turma, né, de que o contribuinte, ele de fato tentou regularizar, ele recolheu os valores aos cofres públicos, mas houve um erro aí nos pagamentos, então eu entendi por superar essa questão e dar provimento. Como voto, presidente? Muito bem. Está aberta a discussão. Porque a unidade de origem disse que carecia de previsão legal a retificação do DARF? É porque seria retificação de DARF para DAS, que é a guia própria do Simples Nacional. Que o REDARF é DARF para DARF, entendeu? E aí, na verdade, não é DARF, é DASEN. Ah, é por isso que ele não disse que não tinha previsão. Isso. Mas os débitos são relativamente ao Simples mesmo, né? Isso foi já confirmado. A questão aí é que o DAS implica a arrecadação dos diversos entes, e não apenas da União. Né? É exatamente por isso que eu acho que não tem como retificar. E ele vai ter uma cobrança lá na dívida ativa por um débito que não existe. Exato. Ele teria que, na prática, pedir a restituição dos DARFs e pagar os débitos do DAS. Situação esdrúxula, né? Situação esdrúxula. Do ponto de vista fático, tem ente que não vai receber, né? Porque esses recursos entraram só nos cofres da União, né? Estados e municípios não recebem. Pois é. Na realidade, o recolhimento pela regra do Simples mesmo não está perfeito, né? Mas aí eu vejo mais como uma questão contábil, financeira. A linha das decisões que a gente tem tomado, inclusive quando não tem a questão do acréscimo, porque não é claro, é de que analisar o ânimo, né, do agente. Nesse caso, claramente, ele fez. Muito provavelmente, quando ele foi fazer o pagamento na instituição bancária, classificaram errado lá, ao invés de DASEN. Até um instrumento que tem código de barras, não precisaria, enfim. E por ser tributo, né, colocaram lá como DARF. Então, não vejo, acho que teve uma boa fé do contribuinte, o pagamento foi tempestivo, foi na época, então, eu acho que está alinhado ao que a gente vem decidindo aqui. E a nossa decisão aqui é limitada a examinar o requisito para a fruição do sistema simplificado. Isso. E não a questão o débito lá, exatamente. O débito, se ele existe, se não existe, se deve ser compensado, se não deve, é outro âmbito. Aqui o âmbito é tão somente verificar se ele cumpre os requisitos para a fruição do sistema simplificado. E aqui a gente tem entendido que se ele efetua os pagamentos, mesmo que com um erro excusável, né, cobra-se lá o débito, faz a compensação, ou outro, vamos dizer assim, é outro aspecto, mas ele cumpriu o requisito para fruir, né, poder usufruir do sistema simplificado, que é o limite da nossa decisão aqui. Ninguém está dizendo que os débitos estão quitados, que os débitos estão ok, que a arrecadação foi feita de forma correta, nada disso. É apenas o exame do requisito para poder ingressar ou permanecer no sistema. Até também pela vontade do legislador, né, Carlos? Porque no caso de ADE, em que ele dá esse prazo, o que é que o legislador quer? Que o contribuinte busque a regularização. Foi o que ele fez. Ele buscou a regularização. Então, até pela própria mens legis, aí eu acho que ele cumpriu o que o legislador queria que ele fizesse. Exato, isso aí não resta a menor dúvida. A única questão mesmo, mas que acho que não está em discussão,
é como que a União faria esse repasse, né? Para os Por isso que eu falei que é uma questão contábil financeira. Teria que se criar, a União teria, a Receita teria que criar mecanismos para fazer esse repasse, entendeu? Mas aí é outra história. Pois é, contábil financeira, como você bem colocou, presidente, que ele deveria ter algum mecanismo, né, que pudesse fazer o Está aí repasse. uma boa oportunidade para criar o mecanismo, não é verdade? E presidente, que o contribuinte ele apresenta esse pedido, e eu nem conhecia aqui no recurso, né? Limitou realmente só a questão da manutenção no Simples. O que ele pagou foram os débitos acusados no ADE, não foi isso? Os débitos acusados no ADE ele pagou, não foi? Sim. Só que botou o código errado lá, o DARF errado. Mas ele cumpriu, ele pagou os débitos. Agora, por um detalhe, de uma maneira formal, foi um equívoco lá no preenchimento, eu acho que isso daí já é um problema da administração. A administração que eu acho que teria que resolver isso aí, porque os débitos foram pagos. Agora, vai penalizar o contribuinte. Ele cumpriu com a sua obrigação, pode não ter cumprido formalmente, né, direitinho, mas ele foi um equívoco. Agora, eu acho que, nesses casos, eu tendo, nesses casos de empresa do Simples Nacional, sempre olhar um viés na atitude da boa-fé, da correção do procedimento, na sua intenção, até porque a Constituição Federal ela dedica um tratamento diferenciado a essas empresas. Então, não podemos aqui também ignorar esse tratamento por uma questão, para mim, foi uma questão puramente formal, porque os débitos foram pagos. Agora, ele botou lá um dado errado e tudo, mas eu entendo que isso não seria prejuízo. Não só isso, Camerano, ele emitiu a DASEN correta, entendeu? Pois é. Ele emitiu correto, a questão foi na hora do banco. Então, na hora do Já banco... tem isso ainda. Ok. Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Agora, o que a União vai, ela se vira lá para arrumar esse negócio aí. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutor Adelino. Também acompanho, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso voluntário na parte conhecida, dar-lhe provimento para cancelar o ato declaratório executivo da DRF Anápolis, número 486498, de 3 de setembro de 2012, e determinar a reinclusão da recorrente no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2013. Item 111 e item 112 vão ser julgados à tarde. Item 113, conselheiro André. Líder Tech, Comércio e Serviço Limitado. Vamos lá para o meu último. Presidente, aqui é um caso de embargos inominados. Aconteceu uma confusão aqui nesse processo, né? Então, trata-se de embargos inominados apresentados pelo presidente desta turma, em face do Acórdão 1401-00250, por meio do qual os membros da primeira turma ordinária da Quarta Câmara, da primeira sessão de julgamento, em sessão realizada em 21 de maio de 2010, anularam a decisão de primeira instância nos seguintes termos. Então, podem ver que essa decisão é de 21 de maio, né? Então, após a aprovação do referido acórdão, o processo foi encaminhado à autoridade julgadora de primeira instância e, então, foram objeto de novo julgamento, conforme emenda a seguir. Então, o processo ele foi julgado improcedente pela DRJ após a nulidade da primeira decisão. Ainda resignada com o novo decision, a contribuinte apresentou novamente recurso voluntário, endereçado ao CARF. Após interposição do referido recurso, fora proferido despacho de devolução pelo presidente da segunda turma extraordinária da primeira sessão do CARF para saneamento processual nos seguintes termos. Vou aqui ler o despacho. Foi noticiado pela EDIPRO a emissão anterior de 2 acórdãos de recurso voluntário no CARF, 14020063, de 7 de abril de 2010, e 1401000250, de 21 de maio de 2010,
em relação ao acórdão recorrido da DRJ 14.17.954, também objeto do processo supra, razão pela qual ele foi retirado de pauta para saneamento. Sendo assim, entendo que o acórdão mais recente deve ser anulado pela via dos embargos, cujos legitimados para opô-los, no caso, são os conselheiros do colegiado que proferiu a decisão a ser embargada, inclusive o próprio relator. Estou juntando o acórdão 14020063 ao processo, propondo o encaminhamento deste ao presidente da primeira TO, da quarta Câmara da primeira sessão, para as providências de saneamento processual. Por conseguinte, foram emitidos despacho de admissibilidade de embargos inominados pelo presidente desta turma, ao qual transcrevo os seguintes trechos. Passando ao objeto dos embargos, verifica-se que o acórdão 140100-250 foi proferido em 21 de maio, quando o recurso voluntário interposto pelo contribuinte nos autos já havia sido objeto de julgamento por outro colegiado, a segunda turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF. Em sessão realizada em 7 de abril de 2010, os membros daquele colegiado decidiram negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, conforme estou registrado no acórdão 14020063, que recebeu a seguinte ementa e dispositivo. Diante de tal quadro, apresento os presentes embargos, defendendo a anulação do acórdão 140100-250 e dos atos processuais que dele decorreram, notadamente do acórdão 1435-609, proferido pela quinta turma da DRJ, em razão da anulação da decisão anterior e do segundo recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Tendo em vista que o conselheiro relator ordinário não mais integra esta primeira turma ordinária da quarta Câmara, encaminhe-se os autos para sorteio. Então, é basicamente esse o relatório. Passando para o voto, eu faço inicialmente uma análise legal dos embargos e continuo. No caso dos autos, entendo que assiste razão o embargante quanto às razões que fundamentaram o presente embargos inominados ante o notório vício processual constante do presente processo. Como já detalhadamente relatado, fora proferido em 7 de abril de 2010, o acórdão de final 63, cuja decisão prolatada fora por negar provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte. Acontece que em 21 de maio de 2010, data posterior, fora proferida nova decisão, anulando a decisão de primeira instância, o que ocasionou uma série de atos processuais notadamente nulos. Assim sendo, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º do Decreto 70.235, entendo pelo acolhimento do presente embargos inominados, a fim de que seja anulado o acórdão 140100-250, bem como todos os atos processuais que dele decorreram, notadamente o acórdão de final 609, proferido pela DRJ, e o segundo recurso voluntário. Então, basicamente, concluo no mesmo sentido, presidente, de acolher os embargos inominados, decretando-se a nulidade do acórdão 140100-250. Como voto, presidente? Que confusão, hein? Jesus amado. Está aberta a discussão. Doutor Carlos. Só para eu entender, quer dizer, tinha o mesmo acórdão da DRJ em dois processos distintos, é isso? Não. Foi o seguinte. Como é que chegou a ter duas decisões do CARF em duas turmas diferentes sobre o mesmo acórdão? Não entendi. Teve o acordo da DRJ, aí essa decisão ela foi julgada inicialmente pela segunda, se eu não me engano, foi a segunda... 1402. Pela 1402. 1402, que negou provimento. E aí, posteriormente, foi julgado novamente, anulando a decisão. Mas o mesmo processo daí foi para 1401 e a 1401 julgou de novo? Nos mesmos autos? Exato. Isso é de 2010, tá, gente? Foi anterior à minha a minha presidência aí, tá ok? Sua gestão. A minha gestão. Um mês depois. Só para ficar bem claro. O primeiro foi em abril de 2010 e o segundo em maio de 2010. Um mês depois, ele foi julgado novamente.
Não, é que eu tinha ficado com a impressão, pela descrição aqui feita pela turma extraordinária, que seriam dois processos diferentes. Mas é a coisa mais estranha, né? Então, é evidente que tem que anular a segunda decisão. E aí o pior é que essa segunda decisão gerou uma série de atos, né? Porque voltou para a DRJ, a DRJ julgou novamente, aí teve novo recurso. Mas ninguém percebeu isso. É muito estranho. Só foi percebido realmente pelo relator da segunda turma. Meu Deus. Mais alguém? Estou tentando entrar no processo aqui só para que não haja nenhuma... É impressionante. Podemos passar a votação? Sim. Doutor Camerano. Sim, foi mantido o acordo da segunda turma, né? Da quarta Câmara, que o da 1401 foi anulado. Está correto, sim. Voto com o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanha. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutor Adelino. Com o relator. Com o relator também, por unanimidade de votos, acolher os embargos nominados e decretar a nulidade do acordo número 1401-00250, bem assim de todos os atos processuais que dele decorreram, devendo-se o trâmite processual retomar a partir da aprovação do acordo número 1402-00163, proferido pela segunda turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF. Muito bem. Doutor Daniel, item 114, Construtora Capital Urbanização e Serviços Limitada. Só um segundo, presidente, só abrir aqui. Tinha deixado aberto, mas acho que eu fechei aqui. Um segundo. Presidente, é um caso de arbitramento. Então, só está aqui habilitando aqui o documento para vocês. Só um segundo. Se apurou omissão de receitas, tá? Depósitos bancários não identificados. Eu deixei marcado aí os principais, em amarelo, os principais pontos, tá, do relato. A contribuinte
foi fiscalizada, não entregou declaração para os anos 2006 e 2007, tá? Só fazendo em 20 de novembro de 2009, depois de iniciado o procedimento fiscal, e mesmo assim, as DPJ foram entregues informando a receita bruta de zero para os anos comentados, fiscalizados. Igualmente, foram transmitidas as receitas DCTFs, referência aos semestres de 2006 e 2007, porém, também depois de iniciada o procedimento fiscal. Vale salientar que as 4 declarações foram informadas sem débito de imposto e contribuições. A fiscalização verificou que não houve qualquer recolhimento de tributo relativo aos anos 2006 e 2007 através de DARF. O contribuinte fiscalizado foi cientificado pessoalmente em 31 de 8 de 2009 através de seu sócio, intimado a apresentar os documentos fiscais e contábeis e extratos de todas as contas relacionadas. Em 22 de setembro de 2009, complementou a entrega da documentação com a apresentação dos livros fiscais, notas fiscais de compra e extratos bancários da Caixa Econômica. Em 20 de outubro de 2009, lavrou-se o termo de constatação, ressaltando que restou comprovado o não pagamento de imposto de IRCS para os anos calendários de 2006 e 2007, ou seja, ele não pagou absolutamente nada. Em 22 de 4, ele foi intimado para comprovar os depósitos em conta. Em correspondência datada de 23 de dezembro de 2009, assinada pelo procurador, o contribuinte declara ser impossível apresentar livros comerciais e fiscais por não existirem, bem assim conciliar as retiradas, saques e pagamentos da empresa. Em 8 de 6 de 2010, lavrou-se o termo de reintimação, consciência em 9 de 6 de 2010, com prazo de 10 dias, onde foi dada mais uma oportunidade ao sujeito passivo para justificar a origem dos créditos. Em resposta, o contribuinte comunica não ser possível conciliar os valores constando nos extratos bancários. E, por fim, pede que sejam tributadas todas as suas movimentações bancárias. Tem termo de sujeição passiva solidária do senhor Zenildo, que tinha amplos e ilimitados poderes para representar a contribuinte, inclusive perante bancos. A fiscalização coletou provas de que ele exerceu efetivamente esses poderes, ao, dentre outros atos descritos, representar a empresa de justiça e trabalho, fazer retiradas e saques de valores vultosos, constando os registros de movimentação em espécie de 10 a 99 mil reais, nas guias de retirada e transferência de valores, comprovantes de saques, cartão magnético e autorização de saque de recursos pertencentes ao contribuinte fiscalizado. Bem assim, assinou termos aditivos, boletim de medição, recibos de quitação, ordem de serviço, enfim. Portanto, conclui a fiscalização que esses fatos demonstram que Zenildo Dantas é o administrador de fato do contribuinte fiscalizado, tendo interesse comum nos fatos geradores das obrigações tributárias nascidas a partir das relações comerciais, e aí enquadrou no inciso 1 do artigo 124. O contribuinte não optou, depois da apuração, não optou pela forma de tributação do lucro para os anos calendários de 2006 e 2007, tendo em vista não ter entregue tempestivamente suas declarações, igualmente não apresentou DCTF para os referidos períodos. Como não efetuou pagamento dos tributos, inferiu-se que a pessoa jurídica não formalizou a opção pelo lucro presumido para os exercícios examinados, restando-lhe a regra geral para apuração do lucro real. Por último, se intimou o sujeito passivo a apresentar no prazo de 20 dias os livros obrigatórios e balancetes. Em resposta, por intermédio da correspondência de 23 de 12 de 2009, o contribuinte declara, para os devidos fins e para fazer prova junto à fiscalização, que os documentos citados nos itens abaixo são impossíveis por não existirem. No presente caso, o sujeito passivo se referia aos itens que tratavam livros contábeis: diário, razão, balancetes, caixa, registro de apuração de lucro real, registro de saídas e registro de inventários, todos os anos 2006 e 2007. Bom, devidamente notificada do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em que traz uma preliminar nulidade por violação de sigilo de dados, aquela preliminar conhecida por quebra de sigilo. Diz que
que o arbitramento foi indevido, mesmo tendo em conta a suspeição de que o senhor Zenildo estaria se utilizando de interposta pessoa, impondo-se a conclusão de que o procurador seria, de fato, o dono da empresa. Não cuidaram os fiscais de lhe solicitar as informações referentes. O que é que ele está dizendo? Olha, vocês concluíram que o senhor Zenildo era o administrador de fato e o real dono da empresa, e vocês não intimaram ele para apresentar documentos, você intimou o Laranja para apresentar documentos. Então, isso seria um procedimento equivocado. Quanto ao mérito de omissão de receitas, diz que junta as notas fiscais de serviços prestados aos órgãos públicos, não são receitas omitidas, porque eles emitiram nota fiscal, mesmo, portanto, que a apuração da base de cálculo deve ser procedida não com base no ingresso de recurso em conta corrente, aquela questão de se estão todos os depósitos ou se apenas as notas fiscais. Ele foi intimado para justificar e não justificou. E aí questiona, né, terem considerado todos os depósitos de conta, diz que as saídas da conta de empresas somente foi para pagamento de fornecedores, mas também para adimplemento de despesas que folha pessoal e distribuição de lucros acumulados entre sócios. Os fiscais imputaram que toda a saída de recursos era com destinação incerta, razão pela qual deveria ser verificada a retenção de R, quando já era de seu conhecimento que significativa parcela desses recursos foram destinados a fornecedores. E ainda significativa a soma destinou ao pagamento de serviços prestados pelo procurador da empresa, o senhor Zenildo. Pede diligência também. O contribuinte Zenildo apresenta impugnação em que questiona a atribuição de responsabilidade solidária. Diz que foi apenas procurador, prestou serviço para a empresa, mas que não era dono da empresa. E aí o próprio fiscal também viu a questão do padrão, né, do procurador e do sócio no papel da empresa. E aí diz que o fato dele ter um automóvel de padrão elevado e uma boa casa para morar não são capazes de denotar uma atuação com excesso de poderes ou infração à lei. Em nenhum momento, desde disso impugnante, que sua renda e seus bens decorriam de sua atuação como procurador. Como se observa, em nenhum momento ficou evidenciado que o impugnante tenha agido com excesso de poderes, fraude à lei. A DRJ manteve o lançamento, presidente. Ele não trouxe nada relativo à comprovação da destinação. Teve arbitramento, ele não tinha livro, não tinha absolutamente nada. Foi intimado para justificar a movimentação e apresentar os livros, disse que era impossível apresentar. E também manteve a solidariedade. Conformado com a decisão, ele apresenta recurso voluntário, em que basicamente são as mesmas razões de impugnação, tá? O Zenildo também é a mesma coisa. E já adianto que eu estou mantendo aqui a decisão recorrida pelos próprios fundamentos e passo aqui ao voto. Ele traz uma preliminar de nulidade em razão da falta de apreciação do pedido de suspensão da representação para fins penais. Entendo que o mesmo resta prejudicado e absolutamente protelatório, explico. E o CARF não é competente para pronunciar sobre controvérsias a respeito da representação fiscal. Assim, se o CARF não é competente para se pronunciar sobre o tema, não há como se falar em omissão da DRJ, o cerceamento de direito de defesa. Não há como se falar em nulidade sem a demonstração do prejuízo. Ademais, outros argumentos relativos à multa também restaram prejudicados, vez que a DRJ afastou a referida qualificação. Assim, deixo de acolher preliminar nulidade a decisão da DRJ. Só uma correção, presidente. A DRJ, ela reduziu a qualificação Na verdade, não teve qualificação de multa. É isso? Vou deixar esse ponto aqui, presidente, só para confirmar aqui depois. Ok. E aí eu estou me valendo da faculdade garantida pelo artigo 57 e marco aqui alguns dos principais trechos do voto da DRJ.
aquela preliminar nulidade a respeito da violação de sigilo, né? Fato conhecido aqui já por esse conselho, já tem decisão do STF, então peço venha aqui a turma para pular esse ponto. Tá? No que se refere ao arbitramento do lucro, o contribuinte não apresentou nada, o fiscal reintimou por diversas vezes, dando oportunidade para o contribuinte justificar e apresentar os livros. Pelo contrário, o contribuinte disse que era impossível, que não tinha os livros, ou seja, ele confirmou a inexistência da escrituração contábil. Então, não tinha outra medida. A contribuinte não comprovou ou justificou as saídas, após ser intimada relativas aos saques no caixa e pagamento diversos autorizados, por meio de documentos hábeis e idôneos, daí encontrar a justificativa da tributação desses valores. O contribuinte foi intimado para identificar os beneficiários, não identificou. Está evidente, portanto, que a contribuinte, na condição de fonte pagadora, efetuou pagamentos suscetíveis à incidência tributária do artigo 61 da 8.981 e entendeu ser correto o lançamento. Quanto à diligência, entendeu por ser desnecessário. Tá? Quanto à solidariedade, ele manteve, né? Eu acho que os fatos são bem incontestes. Movimentação financeira, a questão da assinatura de contrato da empresa. Então, ficou bem... E eu deixei marcado aí em amarelo vários fatos apurados pela fiscalização, né, de movimentação. Então, teve uma movimentação de centenas de milhares de reais, quando ele alega que ganhava R$3.000 para ser procurador da empresa, incompatibilidade com o patrimônio, enfim. Tem todas as provas aí, estão escancaradas aí de que o senhor Zenildo era mais do que apenas um procurador. Entendo que a decisão recorrida está irretocável, deve ser mantida pelos próximos fundamentos. No que se refere à preliminar nulidade por suposta quebra de sigilo bancário, esta já é matéria assentada na jurisprudência do Conselho. Então, indefiro essa preliminar também, mantendo a decisão de piso nesse sentido. E aí tem aquela preliminar de nulidade por cessamento de direito de defesa em razão da não conversão em diligência, né, que eu peço venha também para pular, já é fato conhecido, a diligência é faculdade do julgador, e no presente caso não teria nem o que diligenciar, porque não existe a documentação, como já confirmado pelo próprio contribuinte, e ele teve a oportunidade para comprovar e nada provou. No que se refere ao arbitramento, outra não poderia ser a medida adotada pela autoridade, visto que, tendo sido intimado para apresentar a escrituração, o contribuinte afirmou que ela não existia. Por último, no que se refere à responsabilização solidária, entendo assistir razão à resignação do sócio de fato da empresa, responsabilizado pessoalmente com base no artigo 124. O agente fiscal comprovou de forma exaustiva que na verdade, que não assisti razão. Não assisti. Não assisti. O agente fiscal comprovou de forma exaustiva que o senhor Zenildo não seria apenas procurador da empresa, mas sim o real sócio, realizava movimentações financeiras e tinha procuração com amplos poderes. Assim, faço exposto, entendo que a responsabilização solidária deve ser mantida. E nesse sentido, presidente, eu estou mantendo a decisão recorrida, nos termos da faculdade do artigo 57, e voto para afastar as preliminares e negar provimento aos recursos voluntários da contribuinte e do responsável solidário, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Está aberta a discussão. O relator tinha ficado na questão ali da multa, né? Isso, que eu estou tentando abrir aqui o arquivo, está pesado. Eu abri aqui está pesado, mas o imposto de renda já aparece, a multa é 55%. Isso. Acho que é isso. Ele não, na verdade, não teve multa qualificada. Não teve a solidariedade, mas não teve a multa qualificada. E aí ele trouxe alguns argumentos relativos à qualificação da multa e a DRJ afastou exatamente por não ter tido a qualificação. Mas manteve a solidariedade, e que eu estou mantendo aqui também. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem só uma questão aqui
Na folha 24, conselheiro, esse segundo parágrafo aqui está correto? Na folha 24 do voto? Folha 24. Que o senhor diz aqui que no que se refere à preliminar de nulidade por suposta quebra do sigilo bancário, esta já é matéria assentada na jurisprudência deste Conselho. E o presente processo já foi devidamente sobrestado. Deixa eu só conferir isso daqui. Era para julgar aquela questão das informações, da quebra de sigilo. Eu acho que esse daqui é um daqueles casos que sobrestavam. Sobrestava, Nesse caso, então está correto. Isso. Isso aí está correto, essa afirmação aí, então. Só vou conferir aqui, porque faz tempo que eu fiz esse processo, mas, salvo engano, ele já teve sobrestamento e já retornou para julgamento depois da decisão da STF. O CAF já tinha determinado Isso. sobrestamento. Ah, tá, eu não tinha percebido isso, ok. Mais alguma coisa? Podemos passar a votação? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Doutor Adelino. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade arguidas nos recursos voluntários para, no mérito, negar-lhes provimento. Ok? Com isso, a gente encerra o julgamento da sessão matutina do dia 22 de julho de 2021, e eu pediria o apoio que parasse a gravação, encerrasse a gravação, por gentileza.